Olá, aqui é o Marcelo Madureira, bem-vindo ao programa Longe Se Vai. Longe Se Vai é um podcast dedicado a conversas sobre o futuro. O seu futuro, o futuro dos nossos convidados, que são de diversas áreas. A ideia é nós pensarmos juntos sobre um tempo em que o futuro chega cada vez mais rápido. O futuro é já. Agora. E se a gente não pensar no nosso futuro, quem é que vai pensar? Por isso mesmo, o programa Longe Se Vai tem o patrocínio da MAG, Mongeral Aegon Group. A MAG é uma empresa que trabalha com o futuro e que se ocupa de longevidade. A MAG Investimentos é a gestora de recursos do grupo Mongeral Aegon, premiada como a melhor gestora de previdência em 5 anos pela mídia especializada. E como todos nós projetamos viver mais e melhor, a MAG, em seu Instituto Longevidade, nos dá uma ferramenta que, em menos de 2 minutos, estima a sua longevidade e o dinheiro necessário para a sua independência financeira diante de um horizonte de vida mais longo. É só acessar esse link que você vê descrito aqui. O Longe Se Vai traz hoje para conversar conosco uma pessoa que tem sempre o futuro presente em sua vida e em seu trabalho. Antônio Maciel Neto, um dos maiores executivos de empresa do Brasil e do mundo. Hoje eu tenho aqui o prazer de conversar com Antônio Maciel Neto, engenheiro, formado pela antiga UFRJ, a Escola de Engenharia, como eu também, só que ele é mecânico, eu era da produção. Hoje é atual a Politécnica, né, Marcelo? Politécnica, a famosa Politécnica. Retomou o nome antigo, Centenária Escola Politécnica. O Maciel é executivo de empresa por 36 anos, sendo 23 como CEO, né, 8 vezes executivo do ano pelo Valor Econômico, né, liderou empresas como Secrisa, né, o Grupo Itamaraty, a Ford, onde ele ficou famoso naquele anúncio do EcoSport, carro que ele lançou, projetou, liderou a equipe de projeto, enfim, um sucesso. Foi também CEO da Suzano Papel e Celulose, do Grupo Caoa Hyundai. Hoje o Maciel faz parte do Conselho de Administração de várias empresas no Brasil e no mundo, como principalmente a multinacional ADM, Archer Daniels Midland, né? E o grupo Marfrig, que todo mundo que faz churrasco conhece. Né? E o Maciel já, apesar de ser um cara super jovem, desde 2017, ele está se dedicando à educação executiva através da Academia de CEO, ele é o fundador, o mentor, o líder também. Ele tem se dedicado também a novas tecnologias do agronegócio, biotecnologia, nanotecnologia, ressonância magnética, robótica. Ele tem com a mulher dele, a Renata, uma fazenda espetacular em Itu, onde ele aprimora o Angus brasileiro. Eu sou o testemunho. Enfim, é um camarada assim, outstanding. Né? É um prazer estar aqui com você, Maciel. Suas considerações iniciais. Você que tem um cara assim... Nós fomos contemporâneos de escola. E eu estava falando aqui antes de começar que eu, já naquela época, eu falava assim, pô, esse Maciel, o cara vai longe. Esse cara é impressionante, a liderança, a capacidade de trabalho, a dedicação dele. Maciel, como é que foi a sua infância, assim? Como é que se forjou o Maciel? Porque assim, o cara veio de Apucarana para estudar no Rio de Janeiro. Isso. E somos também paranaenses. Você vê, temos várias qualidades em comum. Como é que você forjou? Quem contribuiu na tua formação? Como é que foi isso? Marcelo, muito obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado aí pelas palavras. O teu público aqui do podcast precisa saber que nós somos amigos há mais de 40 anos. Pois é, ninguém é perfeito, Marcelo. Você tem esse defeito aí. Você é um amigo, um irmão e tal, então o pessoal precisa dar um desconto aí de pelo menos 50% nas coisas que você fala aí sobre mim. Mas o fato é o seguinte, eu nasci lá em Apucarana, no Paraná, no interior do Paraná, no norte do Paraná, e meu pai era engenheiro agrônomo do Banco do Brasil, e a minha mãe era do lar, cuidava dos 3 filhos, que eu sou o filho mais velho, meu irmão Cacau, Luiz Carlos, é médico, cirurgião, e a minha irmã mais nova é agrônoma e pesquisadora, cientista da área de agronomia, né? Eu, com 16 anos, quando eu fiz 16 anos, eu estava em Curitiba,
me preparando para o vestibular, jogando basquete lá no Thalia e me preparando para o vestibular. Com 17 anos, eu sou de outubro, eu já estava aqui na UFRJ, na Politécnica, já fazendo, no ano de 1975, fazendo já o meu primeiro ano. Então, eu me tornei assim, com comportamento de adulto aos 16, quando eu fui para Curitiba, e 17, quando eu vim morar sozinho aqui no Rio, República. Eu me virei... do primeiro ano ao quinto ano, meus pais nunca vieram ao Rio, porque se eu não tivesse feito nada, eles não iam saber. Eles vieram só para a minha formatura, né? Então, foi uma vida assim, bastante interessante, mas que começou bem cedo, né? Você, logo na escola de engenharia, naquela época, a Petrobras patrocinava turmas na área de mecânica, se não me engano, tinha bastante civil, enfim, mas engenharia de tinha petróleo, que ser um excelente aluno para participar das turmas Petrobras. Você foi logo para a turma Petrobras, formou-se e você foi... Seu primeiro emprego já foi engenheiro da Petrobras. É isso aí. Se não me engano, serviço de materiais, Não, Sermat, não. Não, é o seguinte, lá na escola, né, Marcelo, a gente participou junto lá do centro acadêmico, né, com o Luiz Paulo, com o Pedro Paulo, todo mundo lá. Participei da política estudantil, isso foi uma coisa muito interessante. E na Petrobras, a Petrobras contratava, acho que contrata ainda, no quinto ano, né, do quarto para o quinto ano, um concurso, mega concurso no Brasil inteiro, e os alunos que passavam vinham fazer o último ano. Tinha 1.000 horas de aula, 1.008 horas de aula de engenharia, de equipamentos de petróleo junto. Então, de manhã a gente fazia o quinto ano e à tarde fazia o curso da Petrobras. Já ganhava uma graninha e tal, e eu fui fazer. Então, meu primeiro emprego foi na Petrobras. Eu passei 2 anos na Petrobras trabalhei na refinaria Duque de Caxias, depois fiquei 6 meses lá em Sergipe, Alagoas, daí fiquei 1 ano na Bacia de Campos. A Petrobras tem uma regra, não sei se tem ainda, que era você só vinha trabalhar na sede depois de, no mínimo, 2 anos de trabalho na operação, né? Então, eu trabalhei em vários lugares e aí vim trabalhar na área do serviço de materiais, na área de engenharia, que fazia o meu setor era o setor de qualificação de fornecedores, né? Eu sei que você chegou, inclusive, eu lembro, a ser presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Rapidamente. Deve ter sido o presidente mais novo da EPET. Provavelmente. Mas o que aconteceu foi o seguinte, quando eu cheguei na Petrobras, no Sermat, na área de desenvolvimento de fornecedores, aí que eu tinha muito contato com vocês lá no BN10, porque a Petrobras estava mudando de refinaria. O pessoal, trabalhei 8 anos no BNDES, só para no Departamento de Planejamento. Então, a Petrobras estava mudando da área só de refinaria, transporte e tal, para a área de offshores, né? Então, a gente tinha que desenvolver os novos fornecedores e tal. Então, eu fui trabalhar lá com 26 anos. Tinha um maluco lá que chamava Ricardo Repsol, me colocou como chefe do setor de qualificação de fornecedores. Tinha 20 engenheiros, eu era o mais novo de todos os engenheiros. E para fazer a mudança que precisava ser feito no processo lá. E daí, depois, lá com 32 ou 33 anos, eu fui presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, que eram os engenheiros, geólogos, todos os profissionais de nível superior da Petrobras, né? Pois é, eu sei que você pegou a associação com 600 membros, né, e deixou com 5.000 e lá vai fumaça. É uma façanha. Foi uma jornada muito legal. A gente tinha uma visão que era possível, a gente inovou muito na época, que tivesse uma associação que ajudasse, que a Petrobras fosse uma empresa mais técnica, que incentivasse mais as carreiras, quer dizer, não era um trabalho de sindicato, a gente não participava de discussão salarial, nunca. Nem o salário era o sindicato e tal, a gente discutia as questões da empresa propriamente dito. Teve um período complicado que teve diretores de fora, teve o início do negócio de corrupção e a gente atuou muito nisso e acabou reunindo um grupo muito legal de caras com mestrado, com doutorado e tal, que participavam da associação, que tinham um amor, assim, pela empresa, né? A gente talvez esteja atravessando os momentos, assim, mais... de maior transformação da história do mundo recente, sem dúvida. Porque a geração dos nossos pais, nossos avós, a nossa mesmo, a gente tinha um trem de vida mais ou menos, uma expectativa você estudava, casava, ia trabalhar, ia ter filho, depois se aposentava e assim sucessivamente as gerações iam passando. Hoje a incerteza é enorme.
a própria revolução tecnológica, essas transições todas. A gente estava aqui conversando sobre as megas tendências e tal. O que você considera o mais relevante, assim, que justifica essa preocupação das pessoas, a incerteza que hoje as pessoas vivem sobre o seu futuro? Que tem muita disruptura, né? Quer dizer, tem empregos que estão desaparecendo, né? Tem muita coisa que está... Mas, por outro lado, tem coisa boa. Quer dizer, o trabalho não é mais fazer força física, né? Tem trabalho ainda que é de força, mas todos os trabalhos muito pesados estão sendo substituídos pela tecnologia. O trabalho hoje tem um trabalho intelectual muito grande e as novas tecnologias estão permitindo que todo mundo empreenda. Você vê uma mudança de comportamento, por exemplo, na periferia, nos jovens mais pobres e tal, que querem ser empreendedores, que querem fazer aplicativos, que querem trabalhar com tecnologia, que querem ter o próprio negócio. Isso é a coisa boa que está acontecendo, né? Pois como é que você, por exemplo, eu acho que é um exemplo disso, a questão da versatilidade que eu acho que as pessoas hoje têm que ter. Como é que você, né, foi executivo de empresas assim tão distintas? Né, Chief Executive Office, quer dizer, o pica das galáxias, né, o antigo presidente de empresas de perfis assim tão diferentes, como a Ford, a Suzano. Como é que agora você está se dedicando à pecuária de alta tecnologia? Cara, como é que você explica esse jogo de cintura? Isso é uma conversa seguinte, quer dizer, isso eu acho que vale para startup, vale para empresa grande, empresa pequena, etc. Quer dizer, as empresas, né, têm 4 questões que são essenciais e que precisam ser trabalhadas, cada uma no seu ponto. Quer dizer, tem que ter uma estratégia boa, tem que ter operação boa, tem que ter gente que é que faz a diferença e esses 3 pilares têm que estar focados no cliente, tá certo? Então, quando eu estava na Ford, a gente trabalhou tremendamente com os caras, quer dizer, a estratégia, o que nós vamos fazer no Brasil? Quando a gente decidiu fazer a fábrica de Camaçari, foi uma decisão estratégica. A gente decidiu, naquele conceito que até hoje é a fábrica mais moderna do mundo, com o conceito de trazer fazer uma coisa diferente, porque se você fizer igual, vai dar igual aos outros. Tem que fazer diferente. O EcoSpot foi uma outra história e tal. Na Suzano, a gente tinha o negócio da celulose, da China, que a ideia ali da Suzano era o seguinte: vamos fazer o que a China compra e vamos cair fora do que a China vende. Tá certo? Então, é uma estratégia para fazer. Na Hyundai, a gente falou, bom, nós temos que ter a nossa própria fábrica e tem que ter uma rede própria de concessionários, porque não dava mais para lidar com os concessionários que tem um monte de coisa. Então, tem a estratégia. A operação, é gestão da rotina, procedimentos, treinamento no procedimento, auditoria, formação de pessoal, busca de produtividade com metas colocadas na empresa toda, né? E gente. Quer dizer, a coisa mais importante que o CEO tem que fazer é montar uma equipe, procurar gente melhor que ele nos pontos. Quer dizer, quem é o cara florestal, o melhor cara do florestal do Brasil? Até o João Comério, o cara que está lá nos Estados Unidos. Vamos trazer esse cara para trabalhar com a gente aqui. Quem que é um cara top de vendas e tal? Aqui na empresa já tem o Carlos Aníbal, que é um cara, foi da GE, está 6 anos aqui. Então vamos botar o cara de diretor de vendas e tal. Quer dizer, formar uma equipe que tenha gente melhor que você para poder tocar esse negócio. Agora, a questão central, né, Marcelo, é você entender o cliente, né? Entender o cliente e fazer o que o cliente precisa fazer. E respeitar o concorrente. As estratégias que não dão certo, as empresas que não dão certo, tem sempre 2 grandes questões. Ou é você não entendeu bem o cliente, ou você achou que o concorrente era fraco, né? Então, esses 2 pontos são importantes. Então, você, para ter essa versatilidade, tem que ter isso claro e procurar fazer estratégia, isso a gente fez, e procurar entender do negócio, né? Isso tudo, essas experiências, essas coisas tão diversas que você viveu aí nesses anos todos como executivo, isso te inspirou a criar a Academia CEO. Explica aí pra gente um pouquinho dessa ideia. É o seguinte, eu trabalhei 36 anos, 37 anos nas empresas. Eu sempre estudei, né? Sempre, não teve nenhum ano que eu não fiz um curso e procurei me aperfeiçoar, ler, estudar e aprender e tal. E quando terminou esse ciclo, né, eu falei, eu vou escrever um livro. Contar essa história, o que eu aprendi. O nome do livro é assim, o que eu aprendi nesse período, para ajudar a formar os que vêm, a nova geração. Falar, olha, eu gostaria de ter isso aqui, eu gostaria que no meu primeiro dia como CEO, eu gostaria que alguém me desse esse livro. Alguém me desse esse livro para eu ver. Então, essa que é a ideia. Daí, depois a gente evoluiu,
na ideia de se fazer uma academia, que é onde você reúne experts e tal, você já teve lá, para minha grande honra, para discutir temas, mostrar a carreira das pessoas, mostrar como que a carreira, e mostrar experiências práticas de gestão e de liderança que não estão nos cursos de formação, não estão Mas aí você criou uma plataforma digital que as pessoas podem acessar as empresas. Isso, é uma plataforma na internet. Hoje a gente já tem 60 horas de conteúdo, tem 600 vídeos, e é onde já tem 35 entrevistados, onde a gente discute como que você estabelece uma meta. Como é que o sujeito, ele ou ela não atingiram a meta, o que você faz com a pessoa? Passa a mão na cabeça, incentiva e tal. Como é que você gerencia o seu tempo? Como é que você organiza o seu tempo? Como é que você estabelece as prioridades? São coisas que não estão no dia a dia, além de contar as histórias, né? Então, e é uma plataforma de assinatura, R$ 49,00 por mês, e as pessoas recebem 5, 6 vídeos por semana, todos focados em gestão e liderança, né? Então, essa foi a inspiração. Ô, Maciel, na sua opinião, quais são as principais características que um CEO tem que ter? Olha, esse é um tema que a gente estudou muito na Academia CEO, porque o pessoal, essa é a pergunta mais importante. E eu perguntei já para 33 pessoas, inclusive você, o seguinte: o que você quer ser CEO, quer crescer na carreira, quer ser um bom líder, o que você recomenda? 2 coisas ou 3 coisas? Teu filho pergunta isso, teu sobrinho, o que você faria? E eu pesquisei isso, Marcelo, tremendamente em livros, nas universidades. Eu tenho uma relação, por vários motivos, lá com a Harvard Business School. Todos os anos eu vou lá e conversei com os professores lá, e tal. E o que tem é o seguinte: tem muitas pessoas que o cara fala assim, não, a formação é a coisa mais importante. 65% dos grandes CEOs têm boa formação. 35% não tem. As novas tecnologias agora, Bill Gates, Steve Jobs, os caras não têm nem diploma. Então, não é isso. Os caras são grandes comunicadores, porque precisa comunicar estratégia, tem que vender, tem que convencer o cliente, tem que convencer o fornecedor. Tem muitos grandes líderes que não são. O Lázaro Brandão, lá do Bradesco, não é um grande comunicador, multiplicou por 50 o valor do banco no período que estava lá e tal. Também não é isso. Então, mas ajuda bastante ser um bom comunicador. A única coisa comum que existe nos grandes CEOs, nos grandes líderes, é credibilidade. É ser uma pessoa confiável. É uma pessoa que consegue liderar, porque ele lidera pelo exemplo. Ele fala o que faz o que fala e tal. Isso é a única coisa que tem. Tem outras coisas que são importantes. Tem que ter coragem. Porque 90% das vezes, 95% das vezes, num problema da empresa, você sabe o que tem que ser feito. Mas poucos fazem o que tem que ser feito. Então, tem que ter coragem para fazer o que todo mundo sabe que tem que ser feito. Tem que ter o trabalho em equipe, tem que valorizar o time, não o indivíduo. Então, tem um monte de outras coisas. Mas se você me perguntar uma coisa só, é a questão da confiabilidade, da confiança, da pessoa ser séria e ser respeitada. Isso me remete àquela clássica propaganda que você fez do EcoSport. Eu nunca vi um caso igual. Aliás, toda vez que eu falo de você para alguém, aquele da propaganda do EcoSport, eu sei, Maciel. Você, acho que foi um caso único na história da publicidade que foi fazer a propaganda. Eu sou Antônio Maciel Neto, presidente da Ford. Estou lançando aqui em horário nobre, em rede nacional, vendendo o carro. Quer dizer, você estava assinando embaixo. Você estava botando a cara a tapa e ninguém tinha, eu acho que ninguém tinha pensado nisso. E isso tem quase 20 anos, isso, e até hoje as pessoas lembram, marcou. Até só para as pessoas que não sabem, o EcoSport foi um sucesso, que foi um projeto totalmente desenvolvido no Brasil, a fábrica desenvolvida no Brasil também. Tanto o conceito da fábrica como o conceito do automóvel. E virou um carro mundial da Ford, sucesso absoluto. Como é que veio essa ideia? Eu fiquei muito emocionado agora, uns 6 meses atrás, na China, quando eu vi na televisão, estava no hotel, propaganda do EcoSport em chinês, né? Que foi um ponto importante. São várias inovações, né, Marcelo? Quer dizer, o EcoSport é um resultado de trabalho de pesquisa profunda de comportamento e de entendimento do que o cliente quer. Todas as nossas pesquisas mostravam que não tinha rejeição. O cara fala, não, essa marca eu não compro. Mas ela não tinha o que no mercado a gente chama de purchasing consideration. Quer dizer, o cara fala assim, vou comprar um carro. Ele não lembrava da Ford. A gente percebeu que a Ford não tinha rejeição. Nós começamos a desenvolver os produtos, porque o coração da indústria automobilística é o produto.
A gente focou no produto e na rede de concessionárias e tal, e ali naquele momento não tinha concessionária. Então nós precisávamos dar um choque. A meta que eu dei para o pessoal de marketing, falei assim, ó, nós precisamos chamar atenção. O pessoal precisa, no meio dessa confusão toda, mais de 20 marcas disputando o mercado, a gente tem que chamar atenção, tem que mostrar alguma coisa. E aí eles voltaram para mim com essa ideia. Quando a primeira vez que eles me falaram isso, eu achei que era gozação, né? Porra, brincadeira, porque eu sou engenheiro mecânico, né? O cara quadradão e tal, lá do interior, não sei o quê. Eu não sou artista, né? Mas aí o pessoal mostrou que aquilo seria uma coisa de diferente, de credibilidade, né? E a gente começou com a campanha de oferecer, faça o test drive, ganhe R$100 e tal. E foi 1 ano e meio que marcou muito e a gente fez uma virada, né? Quer dizer, a Ford no começo perdia $600 milhões por ano aqui no Brasil. Para facilitar o entendimento na conversa com o nosso pessoal, falava $2 milhões por dia. É mais fácil de entender do que $600 milhões por ano, né? E no final, fizemos vários anos com mais de $1 bilhão de resultado. Isso, né? Que beleza. E o EcoSport era 60%, 70% disso. Até que idade você pretende trabalhar, Maciel? Olha, assim, depende do conceito de trabalhar. O trabalho intelectual eu quero trabalhar até enquanto a minha cabeça funcionar, entendeu? Então, enquanto eu tiver capacidade de raciocínio, conseguir entender as coisas e tal, e eu me preocupo muito com isso. Então, você tem que se preparar para ter saúde mental e saúde física. Então, trabalhar no intelectual eu quero trabalhar a vida inteira, porque o trabalho de ler, de estudar, de olhar uma startup, ir numa reunião de conselho, isso é trabalho ou é diversão, porra? Então, não tem diferença então, para fazer. Agora, o trabalho físico tal, você tem que fazer. Agora, a longevidade que vem aí, você precisa trabalhar o antigo mente são e corpo são, né? Tem que trabalhar a saúde mental e a saúde física. Os CEOs hoje, um mega desafio é saúde mental. Como é que você, Maciel, organiza assim, o seu futuro do ponto de vista financeiro? Para que você tenha tranquilidade também para trabalhar. Eu sempre pensei nisso e eu acho o seguinte, a gente que está no setor privado e tal. Então, eu faço... Primeira coisa, eu tenho previdência privada, tá certo? Quer dizer, eu faço investimentos todos os meses, há mais de 30 anos, sem nenhum mês de diferença. Um pedacinho, quando eu ganhava X, depois eu passei a ganhar 5X, 10X e tal, e eu continuei sempre com um percentual de fazer, porque é o seguinte, é muito importante eu chegar no final da vida não depender de ninguém. Não precisar contar com o dinheiro do filho, do primo, da herança e tal. Então, isso, e você fazendo a poupança, não interessa quanto você ganha. Tem que fazer. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito forte. E aí, o que eu tenho feito é manter a previdência privada. Eu tenho uma parte do meu dinheiro muito conservador e tal. Eu tenho alguns imóveis que eu quero, assim, quando eu penso na minha filha, no futuro, vai ter um aluguelzinho e tal, porque isso sempre vai em pontos legais, importantes e tal. Então, um pouquinho, investir no imóvel, que é um negócio conservador. E aí, uma parte dos recursos agora, nessa fase da minha vida, eu estou investindo em startup, estou fazendo academia CEO, nós temos a NT Agro, né, que é uma holding de novas tecnologias no agro, com 5 amigos mais novinhos, de amigo há 30 anos, e nós já investimos em 6 empresas, estou em conselhos de administração, estou fazendo um monte de coisa, eu ganho dinheiro com isso, mas aí eu tomo mais risco. Mas eu tenho uma parte da previdência privada e uma parte assim imobiliária que vai me dar tranquilidade de eu não depender de ninguém no futuro. Me diz uma coisa, assim, voltando a falar um pouco de longevidade, longo prazo. Aos nossos filhos, né, dando tudo certo, né, batendo aqui na madeira, mas os nossos netos já vão viver 100, 125 anos de vida útil. Tua filha Carol, que conselho você daria para a Carol assim, hoje, assim, em termos de longo prazo, como pai, os guidelines assim, da vida? Eu tenho tentado fazer isso com ela, né? Ela tem a vida própria, os filhos normalmente são um pouco diferentes dos pais e tal. É bom que seja. Claro, muito, muito a diversidade legal. É essencial. O que eu tenho dito para minha filha em termos de longevidade é o seguinte: primeira coisa é cuidar da saúde, entendeu? Porque o jovem tal, ele não tem essa coisa da saúde. Se eu tenho a única coisa, você fala assim, mas você se cuida, eu não me cuidei da minha saúde como eu gostaria, estou cuidando agora. Mas o jovem precisa ter esse tripé que eu mencionei para você. Quer dizer, cuidar da saúde, cuidar das coisas próprias, ter uma relação com a família e com os amigos,
né? E ter um trabalho, um empreendimento, ou qualquer coisa que possa ocorrer. Maciel, um ótimo papo, a gente podia ficar aqui o dia inteiro. Eu quero te agradecer aqui, você ter vindo aqui no nosso programa, o Longe se Vai. Muitas coisas importantes que você falou aqui, tantos assuntos que a gente não pôde nem tocar por causa do tempo, mas eu queria te agradecer muito. E, mais uma vez, que eu sou seu admirador da sua trajetória profissional e pessoal, cara. Poxa, e sou um amigo para vir aqui, bater esse papo aqui. Vim aqui especificamente para isso. Eu acho que você contribuiu aí muito para as pessoas que estão nos acompanhando. É um privilégio conversar com o Antônio Maciel Neto. Desnecessário lembrar que o Longe se Vai é apresentado toda semana aqui, na técnica Anderson Santos, na produção Pablo Peçanha, Denise D'Ambrosio e também a querida Letícia Pacheco. Temos também aqui nas câmeras Vitor Siriaco e a coordenação de Nando Chagas, coordenação geral Esther Jablonski e apresentando eu, Marcelo Madureira. Até a próxima, um beijo, queijo, tchau.